Olá, seja bem-vinda! Bem-vinda aqui ao Café com Fé, nosso programa aqui semanal nesse Instagram, toda terça-feira, 8 horas da manhã. E hoje a gente vai dar continuação da palavra de semana passada e a gente vai meditar aqui em Apocalipse 21. Eu comecei na semana passada e não finalizei. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, para que eu possa me apresentar. Bom dia para quem está assistindo ao vivo e a gente deixa gravado, sobre no canal do YouTube. A gente tem um canal só de fé, tem um Instagram só de fé. Eu vou até colocar ele aqui, ó. E olha, o Instagram de fé tá crescendo organicamente, hein? Já temos 900 pessoas lá, 900 e pouquinho. Ó, vou colocar aqui, tá? Café com Fé BH. Acompanha. Ó, Fernanda tá aqui pela primeira vez? Então tá, vou me apresentar, vou explicar o que é isso aqui, tá bom? Bom dia, quem tá aqui sempre com a gente, às terças-feiras, vai mandando aqui de onde você é, manda aqui o seu estado, a sua cidade, pra gente ver até onde tá chegando aqui esse nosso programa. E, bom, deixa eu explicar aqui. Esse é um programa semanal que a gente tem aqui nesse Instagram, de moda, que fala para lojista. Já foi um Instagram também para o cliente, consumidor final. A gente tem muitas pessoas aqui ainda, consumidores finais, porque eu já fui empreendedora, já fui lojista. Então muitas pessoas, até por conta desse programa, continuaram aqui. Então é um programa que está aqui no ar há mais de um ano. E aí eu vivi uma transição de carreira e continuou, porque esse programa não é uma direção minha, não foi uma invenção minha, foi uma direção do próprio Deus. E a gente se encontra aqui nesse Instagram uma vez por semana, às terças-feiras, 8 horas da manhã. Mas ontem eu tava numa batalha espiritual na madrugada e não dei conta de dar essa sequência, de entregar com qualidade, acordando 8 horas da manhã. Então eu até postei ontem, né, que eu tava lá no monte às 3 e pouquinho da manhã. E aí então eu transferi nessa semana de terça para quarta, mas é toda terça-feira, 8 horas da manhã, ok? E quem gosta, né, muito desse programa e gosta de continuar acompanhando, tá? Eu não deixei fixado aqui, né? Peraí, deixa eu achar aqui. A escrita. Aí a gente tem um outro Instagram só de fé, porque tem pessoas que não são lojistas, não querem ver conteúdo de moda, né? E até essa live, ela surgiu, até o outro Instagram também surgiu por conta do YouTube. Que lá no YouTube é só de fé. Então as pessoas lá do YouTube ficam perguntando qual que é o Instagram, E aí indicar aqui, como lá não são lojistas, indicar aqui eles podem ficar um pouco perdidos. E aí a gente fez aí o Instagram Café com Fé BH. E lá a gente tem devocional segunda e quinta-feira. Ou seja, amanhã a gente tá lá também. Tá fixado aqui, quem quiser acompanhar, Café com Fé BH. Sem acento, tudo junto, sem underline. E aí, já tomou seu café? Bora começar aqui? Bom, porque hoje eu tô com o tempo contado. E eu falo demais, né? Vamos lá. A gente sempre faz uma oração antes de começar. E porque quem tem que falar com a gente é o próprio Deus. Então tem sido uma bênção esse canal aqui. Tem abençoado a vida de muitas pessoas, incluindo a minha vida também. Ó, Goiás, Brasilzão todo aqui. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Quiser compartilhar essa live. E a gente vai fazer um propósito na semana que vem. E eu vou falar no finalzinho. Se eu esquecer de falar, me lembrem, por favor. Que a cabeça é assim, sabe? Ela vai fervendo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor por essa manhã. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Sim, há uma divisão na Tua palavra entre o espírito e a alma. A alma, ela é a emoção, é o sentimento. Nós somos a alma, né? Por isso que muitas das vezes nós somos os nossos piores inimigos. E o Espírito é o que o Senhor nos empresta. O Espírito é aquele a qual nós precisamos fortalecer. É o que vai nos conduzir para usar a fé inteligente e suportar todas as perseguições por conta do Teu nome, não aquilo que a gente mesmo cava, planta. E só aqueles que são espirituais conseguem discernir isso. Então nos torna mais espirituais aqui nessa manhã e que possamos sair daqui cheios da Tua presença, verdadeiramente transformados
Que haja salvação aqui nessa manhã, que o Senhor possa sentar aqui nessa cadeira, que venha o Senhor a falar com a gente, não o homem, não a mim. E que se, meu Pai, eu estiver aqui por conta de título, ou para mostrar ser uma pessoa legal, uma pessoa boazinha, se eu estou aqui por minha conta, nada vai acontecer. Mas se essa é uma direção do Senhor aqui, esse nosso encontro, eu não me envergonho do Evangelho, eu tenho muito prazer e privilégio de estar aqui. Que o Senhor venha agir nessa manhã, que o Senhor venha fazer o que eu não posso fazer na vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão e as que vão chegar. E que essa palavra venha como um raio e que venha penetrar profundamente e dar frutos para o teu reino, a fim de que o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. Isso tudo aqui é em prol do teu reino, não para homens, mas para que o Senhor seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha só, na semana passada, quem quiser acompanhar, a gente entrou rapidamente em Apocalipse 21 e eu fiquei de voltar para explicar, né, nessa semana. E aqui em Apocalipse 21, versículo 5, eu até li e a gente vai voltar aqui pra gente destrinchar. Fala assim, tá em vermelho, né, e é o próprio Senhor Jesus que fala, eu até grifei aqui. O Senhor Jesus falando através da revelação que ele trouxe para João. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então Jesus revelou isso aqui para João, um amigo íntimo. João teve uma experiência sobrenatural, a visão do trono de Deus. E o livro de Apocalipse é uma revelação de tudo que está por vir e acontecer. A Bíblia é um livro sobrenatural, é por isso que nem todo mundo acredita, é por isso que a maioria das pessoas não o seguem, porque Deus ele é sobrenatural e ele fala de forma sobrenatural, ele não fala com coisas naturais, ele só age no sobrenatural. Por isso é difícil as pessoas viverem pela fé. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Isso é fé, e a gente vive nessa perseverança dia após dia. E quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, ele faz nova todas as coisas, ele não melhora uma área. E o problema é que muitas das vezes a gente busca, a maioria das pessoas, né, buscam por conta de um problema, uma necessidade, ou confundem uma experiência apenas ali com uma vida verdadeira, com assumir Jesus de fato. E a gente entra em vários fatores, infelizmente a maioria das pessoas estão enganadas. Porque como que você pode falar isso, né, Mayara? A maioria das pessoas. Onde você tirou isso? Está escrito aqui na Bíblia, né? O próprio Deus fala que muitos serão enganados, inclusive aqueles que são dele, muitos, o amor de muitos se esfriarão. E ele fala para que a gente venha ter cautela para que a gente não seja enganado. Jesus nos alerta isso aqui o tempo inteiro na palavra. E mais ainda quando ele fala que a porta da salvação é estreita e poucos são os que vão entrar. Então quando ele fala poucos, a gente tenta mensurar, né? São poucos. Ele falou que poucos. O caminho da facilidade é largo. E será que a gente está inserido nesses poucos? Tanto que na parábola do semeador, das sementes que foram lançadas, as pessoas que Deus usa para falar a palavra, a maioria foi desperdiçada. A maioria as pessoas não valorizaram. Receberam com alegria, outros problemas vieram, ofuscou, o outro veio as perseguições, veio as lutas, a pessoa se acovardou, afastou, desistiu. Tudo isso porque não teve uma verdadeira transformação, não nasceu do Espírito Santo, não tem uma natureza espiritual, que vai muito além de uma experiência apenas. E para isso exige uma perseverança, exige coragem, a ter vida com Deus exige muita coragem, para que a gente possa ter a nossa vida transformada. E vale a pena investir e vale a pena seguir os preceitos, as leis divinas do trono celestial e sobrenatural, que não tem nada a ver com as leis humanas. Por isso que há muito conflito quando a gente fala da palavra de Deus, por isso que há muita zombaria, uns creem, outros não, uns zombam, outros não. Você fala, há confronto, porque luz não combina com trevas. E o papel do diabo é trazer facilidade, trazer os prazeres da carne, os prazeres momentâneos, trazer um jeitinho brasileiro de ser, de fazer, né, um atalho.
caminho do diabo é trazer um atalho. Não que ele sugere, né? E aí a pessoa, ela aceita e o faz. Essas vozes a gente ouve o dia inteiro. Só que a caminhada de Jesus só tem uma trilha, não tem um atalho. É um caminho, é um só, que vai levar para a porta estreita. E isso é realmente uma conquista diária. Não porque a gente merece, mas porque a palavra se cumpre por meio daqueles que acreditam e manifestam a fé. E quando uma pessoa verdadeiramente ela é transformada, há uma mudança total e completa. E a gente pode trazer aqui o exemplo de 2 fariseus. Alguém conhece aqui a história de Nicodemos e de Paulo? Alguém conhece Paulo? Um dos maiores evangelistas, apóstolos, escreveu 13 cartas aqui da Bíblia. Ele era um perseguidor de Cristo. E Nicodemos, um religioso, também fariseu, conhecedor da palavra, só decorada, mas não conhecia a Deus de fato. Nicodemos teve mentorias com Jesus. Nicodemos encontrava com Jesus à noite, às escondidas, mas pelo que fala na palavra, a gente não ouve mais falar de Nicodemos. Ele sumiu da história. Nicodemos não assumiu Jesus. Já Paulo, eles vieram da mesma natureza, e Paulo também era um perseguidor de Cristo. Paulo teve um encontro virtual com Jesus, uma visão ali, e mudou de rota, teve uma vida transformada. De perseguidor, era um assassino, ele chegava a matar mesmo, por conta de religiosidade, e a gente vê o quanto Deus ele nos alerta aqui quanto a tomar cuidado com isso, de sermos religiosos. Porque falar que tem uma experiência, que se a gente for parar para pensar, o brasileiro, ele é cristão, né? Todo mundo fala que é de Deus, que é de Cristo, que acredita, mas o que adianta falar que acredita e que se não vive os princípios, se não vive na lei? Se quando ele fala, a gente dá o nosso jeitinho brasileiro de ser, ou não o assume, ou tem vergonha, ou não tem tempo, assim como Nicodemos ouviu e sumiu. Alguém ouviu falar mais de Nicodemos aqui na história, na palavra? E o próprio Jesus falou com ele. Não se admire se eu tiver que dizer para você que você precisa nascer de novo da água e do Espírito Santo. Passar pelo batismo. Você prega a minha palavra, mas você não me conhece. Por isso que Jesus ele nos alerta a sermos vigilantes. E pelos frutos a gente vai conhecer quem verdadeiramente é uma pessoa de Cristo, uma pessoa transformada ou não. Então tá na hora da gente avaliar verdadeiramente se a gente tá obedecendo e ouvindo o que ele já nos instruiu. Tá usando pessoas, lives. Quantas lives de fé você já ouviu? Quantos testemunhos você já ouviu? E por que na vida de uns acontece e na vida de outros não? E tá na hora de assumir a autorresponsabilidade, de olhar para dentro da alma e ver o que falta. Porque aqui eu separei até um versículo que depois eu vou mostrar. Onde fala assim, lá em 3 João: faço votos de que seja próspero, assim como é próspera a sua alma. Se a vida espiritual de uma pessoa não tiver alicerçada com raízes fortes, profundas na palavra, ela não vai suportar o dia mau, ela não vai suportar as tribulações. Ela vai ser uma pessoa inconstante, vai entrar no desespero profundo. E é nesses períodos, né, de onde tá todo o levante tá contrário, é que o próprio Deus nos orienta a nos alegrarmos, acredita nisso? Assim, no sentido de que, se Ele permitiu, Ele quer ensinar a gente alguma coisa. E nós necessitamos ressignificar aquilo e avaliar onde eu tô errando, o que eu preciso melhorar. Senhor, o Senhor permitiu isso. Então, o que eu preciso aprender? Qual a rota? Qual o caminho? Estou aqui para que o Senhor seja o meu general de guerra, que o Senhor assuma isso. E se eu errei, que eu possa consertar e que eu possa aprender com isso e com perseverança vencer e ser um testemunho lá na frente. Porque testemunho de algo que estava dando errado, que você às vezes assumiu, reconheceu, aproveitou a oportunidade, que ela não passa na nossa frente sempre. E a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque a gente não sabe nunca quando é a última oportunidade para se reconciliar, a chance que Ele está nos dando de começar de novo, de reparar os nossos erros, de assumir os nossos erros, de assumir Ele, que Ele faz uma transformação. Está escrito aqui: eis que faço nova todas as coisas. A vida de Paulo, se você for ler, Paulo era um assassino.
Deus transformou Paulo. E ainda no encontro com Jesus virtual ali na visão, ele falou assim, ele falou com Paulo: por que você me persegue? Por que você me persegue? E ali Paulo teve consciência, porque o próprio Deus se revelou para ele, e é isso que a gente tem que buscar e orar para que Deus se revele, nos dê o dom do arrependimento, porque se não tiver a consciência do erro, não tem transformação. Se Deus não se revelar para a pessoa e ele não se revela porque ele não tá vendo uma sincera entrega, se não há uma entrega genuína, total, verdadeira, completa, se não há humildade, humilhação, se a pessoa não se humilha, não é pela humilhação que ela tá passando, mas se ela não se humilha diante do que tá acontecendo, não tem como trabalhar, porque Deus não age na vida dos orgulhosos, que não reconhece que erra, ainda que tenha título de como Nicodemos teve. Nicodemos tinha um título de líder, mestre da sinagoga. Ele era um pregador, mas não conhecia o Deus da palavra, o Espírito da palavra. Ele conhecia a letra. E quantos nos dias de hoje conhecem a letra? E essa palavra vem de confronto a nós para que a gente desperte do sono da morte, que é o que ele fala, desperta do sono da morte. Ah, se meu povo me escutasse, eu abriria a janela do céu e derramaria bênçãos sem medida. Deus, ele tem pensamentos bons. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de bom e não de coisas más. E ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, ali é o momento de... quando é a perseguição por conta da palavra, uma injustiça que você está sofrendo, e se você persevera, você passa por cima daquilo, você é aprovado na fé. E para que a gente tenha uma fé firme, a gente precisa passar por esses períodos, porque lá na frente tem uma recompensa. A gente vai aprender, vai amadurecer, vai ficar mais forte. Quando vier um próximo problema, um próximo gigante, um outro dia mal, porque não é só um dia mal que acontece com a gente, acontece vários dias maus, você lembra do que superou e continua perseverando. Mas se você se entrega, não persevera, não manifesta a fé, não tem como haver um fortalecimento espiritual. Então, esse voto de que desejo que seja próspera desejo que você seja próspero em tudo, como é próspera a sua alma, é porque a gente precisa cultivar e blindar a nossa alma, alimentando o nosso espírito. E como a gente alimenta o nosso espírito? Buscando comunhão com ele, verdadeira, sincera, genuína, porque sem ele nada podemos fazer. Não colocando o nosso pitaco, porque muitas das vezes a gente vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que fazer o que não quer, vai ter que desagradar pessoas, vai ter que falar não, e vai ter que confrontar por conta da palavra da verdade, porque Jesus, ele é verdade. E a gente vai entender aqui, terminando a leitura. Então, como vocês falaram aqui, vocês conhecem, né? Deu pra entender a diferença? Duas pessoas, dois fariseus religiosos, conhecedores da Bíblia, com destinos diferentes, completamente. Paulo, ele foi até mais próspero do que os próprios discípulos que andaram com Jesus. O ministério dele, ele chegou ao terceiro céu. Gente, o mundo espiritual, ele é cheio de mistérios. E enquanto a gente fica achando que todo mundo que tá ali naquele caixão foi pro céu e descansou, Deus, ele desenvolveu um sistema para abençoar aqueles que abdicam do seu próprio eu, que estão dispostos a abrir mão da sua vida aqui, para que a vida dele venha se cumprir, para que ele venha nos usar. E para isso a gente vai ter que perder amizades, vai ter que perder coisas, pessoas, abrir mão daquilo que está no lugar dele, no nosso coração. Vai vir um confronto, mas esse confronto é para nos purificar. Esse sistema do reino dos céus, de galardão, para aqueles que andam na justiça, ganhadores de alma, que guardam aqui a sua alma, a sua vida, andam na justiça, que vivem de propósito, que vivem para eu posso dizer, em oculto mesmo, na batalha, usando as armas espirituais, perseverando nos momentos de luta, de tribulação. Pois tenho passado por esse período, e o que eu tô fazendo? Cara, eu tô colocando mais força. Tô fazendo propósito em cima de propósito. Tô usando as armas espirituais, porque de boca eu não vou vencer nada. Na força do meu braço, chorando, eu não vou vencer nada. Então porque eu sou legal? Porque eu sou boazinha? Não. Porque eu sou melhor que alguém? Não. Tô matando a minha carne. 3 horas da manhã só dá eu. E lá,
no banho gelado de novo, nesse frio, porque eu necessito, a minha alma necessita dessa blindagem. Mas só quem é sobrenatural vai entender. Por que você tá fazendo isso? Tá acordando de madrugada, tá orando, tá fazendo proposta, tá fazendo jejum? Porque eu preciso estreitar mais ainda e me blindar dos ataques, porque eles estão vindo. A gente vive numa guerra. Se você não sabe, depois digita aí no Google, quem quiser colocar aqui pra mim depois o versículo, que a sua luta não é contra carne, contra pessoas. É uma guerra espiritual. É uma batalha espiritual. E os demônios se levantam mesmo, para que você venha desistir, parar no meio do caminho, envergonhar o nome de Deus, ser um péssimo testemunho de alguém que leva a palavra, mas oscila, mas desiste, esconde, se entrega pro medo. Enquanto nesses períodos a gente tem que abrir os olhos e buscar mais, tirar a força da fraqueza. Efésios 6 tá falando isso? Beleza, depois vocês podem ler lá. Acho que foi isso mesmo onde que eu li. Eu sou péssima de nome de versículo, gente. Então, a nossa luta não é contra pessoas. Eu só vou vencer no campo espiritual. Não tem como. E botando mais força, que já a semana que vem, eu já falei com Satanás. Quanto mais ele se levantar contra a minha vida, contra as pessoas que eu amo, as pessoas que estão ao meu redor, eu vou colocar mais força. Então, semana que vem, eu queria contar com todas vocês aqui, que você convidasse 2 a 3 pessoas para seguirem um Café com Fé BH. A gente vai fazer 7 dias de lives constantes, de segunda a domingo. E haverá transformação. Almas serão ganhas para o reino dos céus. Porque se tem uma coisa que deixa o diabo sangrando, são almas sendo resgatadas das garras dele, entregues ao Senhor Jesus. Então, quando uma pessoa se entrega para Deus, há festa no céu. E Deus quer contar com você também nessa batalha espiritual, para que você seja um ganhador de almas. Então, convide as pessoas para participar do Café com Fé BH. Segunda-feira, a gente vai fazer uma semana de lives, onde Deus vai nos ensinar a fortalecer as nossas raízes, aquele que não tem raízes, a criar raízes, aquele que estava enganado ou estava apegado aos anos, por exemplo, de igreja, a se enxergar, voltar para o final da fila, levantar das cinzas, e a gente vai levantar esse exército de pessoas de Deus que vão dar frutos 30, 60, a 100 por 1. E essa é para a honra e glória do Senhor Jesus. E é isso que Ele espera de nós. Que no momento de batalha, no momento de perseguição, no momento de luta, no momento de injustiça, que a gente continue glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle. E eu tava ontem mesmo, Deus, muito obrigada por isso, tudo que eu tô vivendo. Eu só tenho a agradecer, porque o Senhor quer ensinar. Se o Senhor permitiu, o Senhor quer ensinar. Então, eis-me aqui para aprender e vamos colocar a força. E eu tenho certeza que vai ser uma semana abençoada. Para quem realmente tiver coragem e quiser estreitar o relacionamento com Deus ainda mais, é o que a gente precisa todos os dias. Eu vou passar a direção na segunda-feira. A gente vai acordar de madrugada, a gente vai buscar, a gente vai lutar pela nossa alma, pela nossa salvação. E vamos transbordar isso também na humanidade, nas pessoas. E eu tenho certeza que esse exército aqui é poderoso e forte, como eu falei aqui na oração. Quem está na frente disso aqui é o Senhor Jesus. E se assim não for, que Ele venha envergonhar esse canal, que Ele venha envergonhar esse Instagram, que Ele venha venha me envergonhar, se eu estiver aqui por mim mesma e não por uma missão. Para a honra e glória dEle. A gente não pode esquecer disso. E aí, gente, eu falei aqui, mas falei o que Deus permitiu para que a gente... Aí eu quero que você avalie. Quem você está sendo? Nicodemos, que já ouviu tantas lives, que já foi tantas vezes na igreja, que conhece a palavra de cabo a rabo, mas não o assume, e que no momento de dificuldade está se entregando, não está suportando mais. Sim, eu sei que isso acontece, mas não está perseverando, não está vendo uma esperança, porque é a solução para tudo, só não há solução para a morte, né? Ou você está sendo como Paulo, que teve esse encontro virtual com o Senhor Jesus e que mudou a rota e que perseverou, morreu decapitado por amor ao Evangelho, abdicou-se da sua vida para ganhar almas, ganhava alma
Ele evangelizava pessoas que estavam dentro da igreja, evangelizavam líderes, viajava em prol do reino de Deus e assumia, e por isso ele era preso sim, na cadeia, preso por conta do nome de Jesus, sofreu uma injustiça, mas em tudo, hoje ele está no terceiro céu, como eu estava falando aqui, não fechei essa janela, de que no mundo espiritual há muitos segredos, como os galardões, para aqueles que ganham almas e preservam a sua, na mesma proporção no sentido de que transborda aquilo que tem sem ficar sem. Muitas pessoas dão quando elas mesmas precisam, então elas estão dando até o que não tem, vivem em prol do outro, abdicam a vida por conta do outro, isso não agrada a Deus. E Paulo chegou no terceiro céu. Terceiro céu, não há só um céu. Paulo chegou no terceiro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam de verdade. E quem o ama de verdade vive debaixo das suas leis, obedece a palavra, doa a quem doer. Enfrente o que enfrentar, passe o que passar. Quem vai justificar a gente é o próprio Deus. E falando aqui, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim das coisas. Tudo acontece por minha permissão. Não é ele que manda, ele permite. Ele permite. Se ele não tivesse retendo essas legiões de demônios que estão no mundo, já é do maligno, muita coisa não acontece de pior, porque ele não permite. A última palavra é dele, porque senão esse mundo já tá mais perdido que já tá, porque tá perdido, né? Mas tragédias muito maiores, o Apocalipse já teria se cumprido completamente, apesar de já estar acontecendo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para que a gente tivesse vida e vida com abundância. O que nós estamos vivendo? Vida com abundância de dentro para fora, essa paz. Ou será que o que está sobressaindo na nossa vida é a destruição? Eita. O princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então quem está com sede tem que ir, porque ele vai dar de graça a fonte dessa água da vida que jorra debaixo do trono dele. Buscamos essa água, mesmo sem entender como ela é, porque as coisas de Deus são sobrenaturais, para que ela venha, esse rio de água viva venha fluir dentro de nós e transbordar aonde a gente passar. Buscar o fogo do trono de Deus. Mas que fogo que é esse? Mas que você está falando de água? Eu tô entendendo nada. Se você não está entendendo nada, é porque você precisa buscar mais intimidade para que ele revele para você as coisas do trono dele, assim como a revelação de Apocalipse. Tem muita coisa aqui que a gente fica, meu Deus, o que é isso? Mas são revelações mais profundas para o nível de intimidade de cada um, a qual cada um busca, por isso que ele está falando. Quem tiver sede, vem e busca de graça. De graça. A salvação era de graça, mas o reino custa a nossa vida. Paulo pagou o preço do corpo. Ele morreu decapitado. Pedro, crucificado, discípulo de Jesus, de cabeça para baixo. João teve a cabeça cortada. Que injustiça, podemos falar. Mas Deus, ele é sobrenatural. Ele tá aqui nessa live falando com a gente para preservar a nossa alma. E o que o inferno quer é a sua alma. Nada mais. Porque nós somos a criação que Deus mais ama. E Deus não fica feliz de ver uma alma indo para o inferno. E Deus quer a nossa alma. E depende das nossas decisões, mas o diabo quer roubar a nossa alma. Para que o máximo vá com ele para onde ele já está condenado. Para ele não tem mais chance. Mas para a gente tem. Enquanto a vida, há oportunidade. Mas até quando a gente vai esperar essa oportunidade? Quem vencer, o reino de Deus é tomado uma força. E só os que se esforçam entram. Quem vencer é uma batalha. Por isso, lá em Efésios 6, leia, se revista das armaduras de Deus. Pegue o escudo da fé, que a fé é para nos defender, a palavra para confrontar. Dos momentos de luta, use a palavra para confrontar e faça uma aliança com essa palavra, porque aí você vai poder ser ousada para pisar na cabeça mesmo daquele problema e passar por cima. E essa ousadia vem no trono de Deus. E vale muito sacrificar, se lançar, buscar, porque é nesses momentos que a gente tem combustível a mais para não cair, para não desabar,
para que a nossa casa esteja estabelecida sobre uma rocha. Quem vencer herdará todas as coisas. Versículo 7, Apocalipse 21. Quem vencer? Quem vai vencer? É quem, não é todo mundo. Tá muito claro na palavra, gente. A gente tem que parar de pensar que o evangelho de Cristo é sobre amor apenas. É sobre bondade no sentido de aquilo que nos agrada, só conforto. O coração, ele é enganoso. Para tudo na vida que a gente quer sucesso, a gente precisa sair da zona de conforto. Tem que ter um desconforto. Tem que passar por uma situação ali. Ai, meu Deus, não queria, não quero. Porque isso nos ensina, isso amadurece a gente. Então não adianta a gente pensar que essa vida e a vida com Cristo vai ser uma vida de conforto. Também não. Não vai ser. Mas o fardo é leve. O fardo é leve. E não pensa quem tá no reino de Deus que o diabo não vai tentar achar uma brecha para te afastar. Por isso a gente tem que todos os dias buscar essa comunhão, buscar esse fortalecimento. Por amor a Ele. Não é por medo do inferno, gente. Por medo da ira dele, de Deus. Porque Ele também se ira. Quem não sabia? Deus também se ira. Hoje, Jesus, Ele é o nosso advogado. Mas aqui em Apocalipse, Ele virá como juiz. E só entrará no reino dos céus aquela que o nome está, e aquele que o nome está no livro da vida. Isso é muito sério, gente. Eu tenho um temor muito grande quanto a isso. Muito grande. Quem vencer dará todas as coisas. Galardão, lugar com Ele, morada com Ele. E eu serei seu Deus. E Ele será o meu filho. Muitas pessoas não sabem o que é ser filho de Deus. E aí eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus e Ele será o meu filho. Nem todo mundo é filho de Deus. Quem é filho de Deus se parece com Ele. Se parece, anda segundo os teus preceitos. E aí aqui a gente já quebra uma estimativa que escandaliza muitas pessoas. Como assim? Quem é você para falar que nem todo mundo é filho de Deus? Está escrito na Bíblia. E eu serei seu Deus. Para quem vencer, para quem perseverar, para quem fizer aliança com Ele. João 14, leia lá. Quem ama Deus de verdade obedece a palavra dele. Pronto, acabou. A palavra tem tudo, tá tudo explicado aqui. O problema é que a gente não lê, a gente só fica pegado no que as pessoas falam com a gente. E não tem essa curiosidade de buscar. E a gente vê a verdadeira transformação, vive falando isso. Quando você vê que a pessoa tem curiosidade, a pessoa ela é proativa quanto a isso. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui fala umas 2 vezes sobre os mentirosos. Eu tenho temor quanto à mentira, gente. Nossa, eu de jeito nenhum, assim, Deus me revelou isso e de mentirinha para mentirona. Eu tenho um temor por conta dessa palavra. E aqui a explicação rapidamente pra gente finalizar sobre... Fala de algumas das pessoas que não herdarão o reino dos céus se a partir dessa live, ou se não derem ouvido, e se não recalcularem a rota, se não voltarem da cinza, se não começarem de novo, se não se arrependerem, o destino. E Deus está nos dando chance, Ele está nos confrontando aqui nesta manhã para nos dar oportunidade, porque Ele nos ama, porque é um bom Pai. Ele exorta e fala a verdade, não aquilo que a gente quer ouvir, mas fala o que a gente precisa. E Ele está falando aqui o que a gente precisa. E quando fala, quanto aos covardes, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os assassinos, você vai ver aqui que assassino não é só quem mata. Olha aqui. Vamos lá. Mas quanto aos... João lista aqueles que não terão o direito de entrar na Nova Jerusalém. Gente, isso aqui me dá até queima aqui dentro. São eles, covardes, no sentido espiritual. São os que não perseveram na fé cristã, devido às perseguições, difamações e injustiças sofridas. A gente está falando sobre isso. Pessoas covardes. Covardia, recuam, não atacam, contra-atacam. Com mal é assim, a gente tem que contra-atacar. Uma guerra, como que você vence? Recuando, você morre. Um bom soldado, ele sai sangrando dessa guerra. Mas ele vence, ele sai com a roupa manchada de sangue. E ainda que a gente tenha que sofrer na carne. Mas essa perseverança, para quem tem aliança com o general, o rei dos reis, senhor dos senhores, general de guerra,
que é o que está na frente dessa batalha, se assim a gente tiver aliança com ele, não pode ser covarde. E aí a gente vê lá, não vou entrar na história, mas Gideão, Deus mandou os covardes, manda o time dos covardes voltar. Voltou mais de 30 mil pessoas, se eu não me engano. Gideão estava indo por uma guerra e Deus falou, manda os covardes voltarem. E aí voltou um monte de gente. Então isso aqui é princípio, é passar por cima. Covardia, os covardes não terão. E aí, será que você está sendo covarde? Mesmo levando um título de ser cristã, de ser de Deus? Como você está reagindo mediante aos problemas, às dificuldades? Muitas das circunstâncias que você mesmo se enfiou, que a gente só colhe o que planta. E Deus está permitindo você passar por isso. Muitas pessoas até no fundo do poço, para ver se enxerga que só se ele não entrar no meio disso, se não contar com ele, vai só maquiar o problema e vai lá na frente cair, tombar de novo, vai se tiver mais uma chance, né? No sentido espiritual, são as pessoas que não perseveram na fé cristã devido às perseguições, difamações e injustiças sofridas. Quem são os incrédulos no reino espiritual? São os que duvidam da palavra de Deus e ainda zombam daqueles que creem. Ainda zombam daqueles que assumem. Ainda zombam daqueles que falam, não, você é bobinho. Você é religioso, nossa, que bobeira isso. Ainda zombam de uma live dessa, né? Pô, uma perda de tempo, hein? Uma perda de tempo, um Instagram falar de moda, ficar aqui pregando a palavra. Quem você é, pastor? Isso aqui. E, gente, isso aqui é ouro para a vida daquele que realmente toma posse e coloca em prática. Se assim não fosse, Deus não tinha pedido para falar. Mas ele fala, mas quem tá ouvindo? Quando ele fala a verdade, muitos levantam e saem. Porque dói. Ainda zombam. Esses são os incrédulos. Não herdarão o reino dos céus. Abomináveis são os supersticiosos. Aqueles que tomam decisões de acordo com os adivinhadores. Os prognosticadores e os praticantes do ocultismo. Tem gente que depende de alguém falar para ela, dar uma revelação, em vez de conta com o homem, em vez de contar com a palavra. Depende de algum amuleto, alguma coisa. E aí a gente entra em um assunto bem profundo. Então, tá, só para explicar aqui o que é ser abominável. Homicidas. Na linguagem de vida, homicida não é somente aquele que tira a vida de outrem, mas também o que odeia o seu semelhante. A gente tem falado tanto de mágoa, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, porque você também está sendo homicida quando você guarda mágoa de alguém. Fornicadores são aqueles que vivem nos prazeres da carne. Feiticeiros são os que cometem o pecado da rebelião e praticam feitiçaria. Esses são explícitos, né? Ou até alguns são meio ocultos. Banho de não sei o que, você tem que tomar não sei o que, e polêmico. Idólatras são os que amam, veneram, consideram alguém ou algo mais do que Deus. Qualquer coisa que a gente coloca no nosso coração, pessoas, está no lugar de Deus na nossa vida. Em outras palavras, idolatria é colocar em primeiro lugar na vida qualquer pessoa ou coisa no lugar que deveria ser ocupado apenas por Deus. Mentirosos são os que torcem ou negam a verdade. Mentira, a gente já sabe. Então, não entrará, aqui no versículo 27 de Apocalipse Apocalipse 21 fala assim: e nela, na Nova Jerusalém, não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentiras. De novo fala de mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22:7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Direito, a gente toma posse disso e possam entrar na cidade pelas portas. Muito profundo, muito forte, uma avaliação, cada um, né, se avaliar quanto à vida espiritual e sair daqui com temor
para colocar em prática. E depois não adianta falar que ele não avisou, porque ele avisou. Essa live tá sendo gravada pra gente. Conectei com fé, vendo sua fidelidade com a palavra. Quem é fiel a Deus é fiel ao homem. E exatamente. Quem é fiel ao homem tá fazendo aquilo para Deus, né? Porque quem é infiel às pessoas, em vários parâmetros, tá ferindo os princípios. Eu vou ler aqui rapidamente para ver se alguém... Sim, a Bíblia é o livro mais vendido e o menos lido. Verdade, Elô. Menos lido. Só tá na cabeceira aí pegando poeira, né? Decoração das casas. Tá, a maior decoração das casas o chefe falou, é a Bíblia aberta. Ela é um ato decorativo. E a Arca da Aliança ficou na casa de quem? Não lembro. Ficou na casa do pessoal aí que era até religioso. Mas não, e eles achavam... Não, eles levaram pra guerra a Arca da Aliança achando que a Arca da Aliança ia fazer alguma coisa por eles. Não adianta ter a Bíblia em casa, a cruz, não adianta ter nada, se não obedece a palavra. E aconteceu com ele em 3 meses que não aconteceu com ninguém. Não adianta dizer que é de Cristo se não vive segundo os seus princípios. Para finalizar com essa frase. Bora que eu vou pra academia agora, né? Vou ali, o negócio tá feio aqui, vou dar uma sacrificada pra saúde, porque não gosto. Tem que fazer o quê? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esses ensinamentos profundos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E que em espírito e em verdade, cada um de nós possamos sair daqui cheios para transbordar, para colocar em prática. Porque o que adianta? O que adianta a gente ficar assistindo live, a gente ficar vendo, se sai daqui e continua reclamando, murmurando, ou se vai se entregando para os problemas? E o Senhor conta com os corajosos, o Senhor até ajuda os fracos, mas conta com os fortes. Então que a força, o equilíbrio, a ousadia, a coragem do Senhor venha penetrar em cada vida, que cada pessoa que aqui está nessa live, em nome de Jesus, possa receber esse vigor, essa coragem agora de sair e praticar, essa consciência, e que o dom do arrependimento venha descer sobre cada um de nós para que a gente possa nos enxergar antes de julgar ao próximo, e nem antes, né? A gente não tem esse direito, mas para que a gente possa olhar para dentro de si, cada um, e buscar a salvação da alma, que ela é individual e é um presente para a gente estar aqui alimentando o nosso espírito. Agradecemos por mais essa oportunidade, mais essa chance, e que tudo isso que foi pedido não é para que o Senhor resolva o nosso problema, não. Nós estamos pedindo condição para lutar. Eu estou pedindo condição para lutar, tanto quanto na minha vida, quanto de cada uma das pessoas que aqui estão e aquelas que ainda vão ouvir e assistir. Não permita que o maligno venha roubar essa palavra, que é o que ele vai fazer na hora que a pessoa desligar essa live. Que possamos estar vigilantes quanto a preciosidade da tua palavra, e que assim possamos viver aqui nessa terra para honrar o teu nome em espírito e em verdade. Que a nossa vida seja um testemunho, que sejamos sal nessa terra, luz nesse mundo. Nos dê força para que a gente possa perseverar e buscar a tua face todos os dias, em nome de Jesus. Prepara esse propósito de semana que vem. Meu Deus, já vai preparando as pessoas que vão participar. Já vai lançando na mente de cada um que está aqui nessa live quem ele vai convidar para o Café com Fé BH, para o outro Instagram, para esse propósito 7 dias. O Senhor vai colocar pessoas no caminho e que haja uma transformação e haja salvação, para que o inferno saiba quem é o Deus que nós servimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã no Café com Fé, quinta-feira, e até semana que vem aqui no Manhã Sayonara. Tchau, tchau.